Fala aí, galera, sejam bem-vindos ao SEI. Meu nome é Thiago Feitosa, sou professor de Geografia e a gente aqui vai estar trabalhando hoje, pessoal, o fim da Guerra Fria, que é um assunto importantíssimo nos concursos. O fim da Guerra Fria, pessoal, ele vai começar a ser apresentado a partir dos anos 80. Por aí a gente deve voltar um pouquinho ali na década de 70, era finalzinho dos anos 70, quando a gente tem os choques do petróleo. E nesse momento vai haver uma inflação generalizada do petróleo no mercado mundial que vai afetar gravemente a economia do mundo. Lembre-se justamente que a própria ditadura militar aqui no Brasil ela vai começar a dar sinais de fraqueza justamente com esses choques do petróleo. Nos anos 80, pessoal, a Guerra Fria ela vai perder muito da sua tensão, muito daquela rivalidade mais acirrada que caracterizou a bipolaridade existente entre o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o Oriente socialista, liderado pela União Soviética. Nos anos 80, você já com o governo de Mikhail Gorbachev na União Soviética, busca uma maior abertura econômica com a perestroika, busca ali uma flexibilização política com a glasnost, e nesse momento você vai ter uma amenização, podemos dizer assim, das tensões com o Ocidente, inclusive uma aproximação diplomática. Em 89, quando você tem o fim do Muro de Berlim, é um momento marcante porque ele determina justamente o enfraquecimento dessas tensões. E você percebe que nesse mesmo ano foi estabelecido o consenso de Washington, que é importantíssimo para você no vestibular, que é o entendimento no momento de você estabelece a cartilha neoliberal, onde valores como a austeridade fiscal, as privatizações, a defesa irrestrita da propriedade privada, a questão do Estado mínimo, a desregulamentação da economia, ou seja, características que vão dar o cerne do mundo capitalista já nos anos 90. Ou seja, sem a presença de um sistema socialista tão ferrenho, os capitalistas abandonam o modelo de bem-estar social e já investem num cenário onde o Estado tem menos participação na economia. Percebemos que em 91, com o fim da União Soviética, você vai ter uma verdadeira transformação no cenário geopolítico global, não tendo mais aquela ordem bipolar, e agora uma ordem multipolar, onde afirmávamos que existiam 3 centros de poder. Os Estados Unidos, líderes supremos, o Japão, com uma força muito grande na Ásia, e a União Europeia, gente, que se forma em 92 de maneira mais específica, com o Tratado de Maastricht. Você vai ter ali na Europa a formação de um grande bloco capitalista na faixa ocidental do continente. Uma coisa que o vestibular bate muito com o aluno, e ele precisa ter muita atenção, são com as consequências do fim dessa Guerra Fria. Uma coisa que a gente deve prestar atenção, pessoal, é na fragmentação do leste europeu. Estamos agora nesse momento de 2014, vivendo aí um processo muito intenso na Ucrânia, que nada mais é do que uma continuidade dessa Guerra Fria, podemos dizer assim, que ainda permanece, você ainda tem traços desse processo. A Ucrânia era uma grande área de influência soviética durante a Guerra Fria, e agora a União Europeia busca trazer essa região para a sua esfera de influência, ou seja, uma transição verdadeira do que era de supremacia socialista para uma supremacia capitalista consumista. Isso mostra que a Rússia tenta a todo custo manter no leste europeu rédeas sobre as antigas regiões soviéticas. Lembremos em 2008 do caso da Ossétia do Sul, que num confronto com a Geórgia foi tornada independente e tornou-se ali uma área de influência russa muito mais liberada. Temos também que entender que o comércio clandestino de armamentos é uma tendência desse momento. Você percebe que vai haver uma evasão muito grande de equipamentos militares, armas, tanques de guerra, em vários lugares no mundo. Países que não tinham armamento nuclear superior passam a contar com aquela tecnologia soviética. Não é muito estranho dizer, quando vemos uma batida da própria Polícia Militar no Rio de Janeiro, em alguma favela, percebemos que os traficantes muitas vezes portam rifles AK-47, que foram criados durante a Guerra Fria pelos soviéticos e considerados um armamento de tecnologia bastante desenvolvida. Por fim, pessoal, temos que lembrar da globalização do capitalismo, que é um processo que vai se dar justamente com o encerramento da Guerra Fria, espalhando os fluxos capitalistas pelo mundo e tornando a hegemonia estadunidense cada vez mais abrangente. Um abraço, pessoal.